Hoje eu vou mostrar como uma mãe, uma professora e uma gestora podem usar inteligência artificial para resolver em tempo real os 3 problemas da educação neurodivergente, que é o dever de casa, a sala de aula e a escola sem direção. E no final eu vou liberar os prompts que fazem isso acontecer. Eu sou o Lúcio Costa, sou especialista em gestão da educação inclusiva utilizando a inteligência artificial. Agora vamos para lá para o chat que eu vou mostrar para vocês como que isso acontece na prática. Vou colocar aqui o prompt que a gente disponibiliza depois para vocês no chat. Vou colar. Esse prompt, ele tem um texto que é um texto com a dificuldade do currículo regular do 6º ano, onde diz que aqui começa a decisão de Lucas. Lucas estava sentado no banco da praça e esse texto é denso, ele vai até aqui, ó. Aquela noite Lucas abriu o livro escuro. Ele sabia que tinha feito a coisa certa. Pronto, esse é o texto. Eu quero que o chat transforme isso em uma versão adaptada para foco, compreensão e autonomia. Crie uma versão mais simples, visual e funcional. Me diga exatamente como eu, mãe, né? Como mãe, devo aplicar isso em casa, no dever de casa. Me diga, chat, como observar se ele está evoluindo. Isso aqui é a métrica, que a gente também vai falar sobre a medição da evolução. Então, eu vou pedir para o chat rodar e me dar ideias. Ele está processando, né? E aqui ele está dizendo, ó, Lúcio, vou estruturar isso exatamente do jeito que funciona para a criança neurodivergente. No dever de casa, menos carga cognitiva, mais previsibilidade, mais foco funcional e mais autonomia real. Aqui ele está processando. O tempo original é bom, o problema não é o conteúdo, é o formato. Ele exige atenção contínua, memória de trabalho, interface emocional e leitura longa. Para o autismo e TDAH, isso derruba o foco. Então ele já diagnosticou que o texto é um texto denso. E o que ele vai fazer? Tentar quebrar esse texto. Olha, texto adaptado para foco, compreensão e autonomia. A decisão de Lucas, versão adaptada. Lucas estava sentado em um banco da praça, ele via pessoas passando, ele tinha um livro na mochila, aí tem aqui o cachorrinho, parecia que está com fome, cansado e perdido. Percebe, mãe, que o chat quebrou o texto? E ele vai tendo uma sequência lógica, mas uma sequência lógica que ele é mais, vamos dizer assim, um texto menos denso. Você percebe isso, mãe? Que eu estou querendo dizer? E além dele pegar esse texto e ele quebrar esse texto em pequenas frases, veja que ele não está tirando o conteúdo do texto. Ele está apenas mostrando o texto de uma outra maneira. É o mesmo conteúdo no texto, parecia o cachorrinho parecia que estava com fome, que estava cansado, estava perdido. É o mesmo conteúdo. O Lucas pensou, posso ir embora ou posso ajudar? Então, ele escolheu ajudar. Então, ele quebrou esse texto e você vai fazendo com que o seu filho tenha esse tipo de leitura. Por que isso funciona para neurodivergentes? Porque tem frases curtas, uma ação por linha, sem sobrecarga de inferência, sequência lógica clara. Isso reduz o esforço cognitivo. Essa aqui uma grande dica. Você reduz o esforço cognitivo e aumenta o foco funcional. Então, ele está treinando o foco do mesmo conteúdo
dos coleguinhas e treinando um foco porque tem frases curtas. Versão mais simples, visual e funcional. Lucas e o cachorro. Lucas viu um cachorro sozinho. Lucas estava com fome e perdido. Veja que ele está aqui com a versão mais simplificada. Essa versão serve para ler, recontar, montar sequências de fatos, treinar causa e consequência. Isso é muito importante para a autonomia, organização. Ele sabe o que vem antes e o que vem depois. E como você, mãe, deve aplicar isso em casa? Faça assim, nessa ordem, não pule etapas. Então, o primeiro passo para você vai preparar o seu filho, né? Fazer aquela preparação, tanto da preparação ambiental, mesmo no sentido do aspecto físico, como a preparação do cérebro. Antes de ler, diga: hoje vamos ler uma história curta sobre uma escolha. Pronto, você já pontuou o seu filho que você vai fazer. Isso cria uma atenção e ele não fica ali. Ele já tem um alvo para ser percorrido, que ele já sabe que ele vai ser lido uma historinha, e essa historinha é curta, e a historinha fala sobre uma escolha. Não sabe qual é a escolha, fica uma expectativa aqui. Qual que seria essa escolha? Né? E o segundo passo, faça uma leitura guiada. Você, mãe, lê em voz alta a versão adaptada, a primeira. Ele acompanha com o dedo no papel, na tela. Não corrija a leitura e não interrompa. Deixa ele fluir, porque ali ele está treinando foco, está treinando outras métricas. Leitura ativa. Agora a peça. Leia só as partes em que o Lucas faz alguma coisa. Isso obriga o cérebro a procurar ação, que é um foco executivo. E o passo 4. Transformar em sequência, para ele treinar também aqui a organização, né? Pergunte: o que aconteceu primeiro? O que aconteceu depois? E no final, o que aconteceu? Veja que ele vai ali provar para você, mãe, que ele estava focado porque ele estava prestando atenção na historinha. E aqui agora ele está treinando a organização. Ele vai treinar o que aconteceu antes, e aconteceu depois, e o que aconteceu no finalzinho da história. E se ele travar, use a versão mais simples como um apoio visual. Se ele não quiser escrever, se ele não quiser desenhar, se ele só quiser apontar, tá tudo bem. No quinto passo, conectar com a vida. Isso aqui é muito importante. Você fazer adaptação do currículo regular para o currículo funcional, já projetando para o dia a dia do seu filho, para a rotina do seu filho, aonde que esse dever ele tem uma praticidade que você vai ver, mãe, que com o treino, os dados que você imputar no FANES, que esse é um relatório que a gente vai falar sobre ele, você vai ver que os dados só comprovam o que você vê na prática, a evolução do seu filho. Pergunte apenas: você já ajudou alguém, algum animal? Você vai trazer esse seu filho para dentro da história. Você vai conectar a história para o dia a dia dele. Ou se é uma outra pergunta que você quiser, que faz parte do seu dia a dia. Aqui você pode usar também só como ideia o hiperfoco dele. Não peça explicações longas. Uma frase basta, é só mesmo para ele conectar e você perceber. Isso transforma o dever de casa em uma leitura, foco, pensamento e autonomia. E agora, como observar se ele está evoluindo? Aqui, nós entramos no campo da gestão, da medição das métricas. Não é a medição da nota de português, é a medição do foco, da autonomia, da compreensão, da organização, né? Você não mede evolução por ler bonito, não é isso. Aqui não esse não é a métrica. Ler bonito não está aqui na medição. Pelo menos agora, nesse princípio. Você mede pela função cognitiva. Observe essas 4 coisas. A atenção funcional,
o foco, né? Antes se perdia no meio do texto. Aquele texto denso, aquele texto abstrato que ele não sabe para que serve, não conecta com a vida do seu filho. Agora, com o método, o que tu vai perceber? Que o seu filho consegue chegar até o final. Ele chega até o final porque você, mãe, conseguiu conectar esse texto com o dia a dia de vocês. Né? Ou é uma ida no supermercado, ou é uma compra de uma camisa, ou é uma comida que ele gosta de comer, ou é o hiperfoco dele. Então, marque. Não consegue, consegue com ajuda, ou consegue sozinho. Isso aqui é um início, né, do FANS. O FANS é um pouco mais completinho. Sequência lógica. Peça para ele contar histórias em 3 partes, início, meio e fim. Se ele consegue organizar o cérebro, está progredindo, que essa sequência é muito importante para a organização. Autonomia. Veja se ele pede menos ajuda, entende o que fazer, não abandona no meio. Isso aqui, não abandonar no meio, não tem problema nenhum, porque aí você vai ensinar a ele, não é porque ele abandonou que é o problema. Você ensina o seu filho a perceber que ele abandonou. Né? É mais a percepção do abandono que ele vai ter, é um treino de percepção, é um treino de perda de foco, do que o próprio desfocar. Isso vale mais do que nota. Então, veja que uma nota 10 em autonomia vale tanto quanto uma nota 10 em português. Regulação emocional, observe, ele fica menos irritado, menos evitativo, ele fica mais disponível. Isso mostra que o texto não está mais sobrecarregando o cérebro. Faz esse teste e vai medindo ali o atual perfil do seu filho, né? Se você sentir que o texto está pesado, mesmo adaptado, tenta adaptar mais uma vez, tenta quebrar mais o texto, fazer em várias etapas. E aqui, por último, se quiser, pode me mandar outro dever de casa que eu transformo no mesmo modelo, alinhando ao que você já está fazendo com ele. Então, essa aqui é uma sugestão do chat. Acredito que é muito importante para amenizar o dia a dia de você, mãe, na missão do dia a dia com o seu filho. Agora, imagine uma mãe com filho autista ou com TDAH tentando fazer o dever de casa, né, sem essas métricas. O filho que não foca, não entende o texto e ele não sabe adaptar. Né? É o que eu tinha falado. É muita sobrecarga. Isso é currículo funcional, né? Isso é adaptação do currículo funcional. E é o mesmo conteúdo traduzido para o cérebro do seu filho, né? Mas agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. Esse prompt sozinho não faz milagre. O que faz a diferença é o método por trás desses prompts. Esse método é o que eu ensino dentro da mentoria NeuroAdapt. Então, a NeuroAdapt, o que é essa mentoria? Na mentoria NeuroAdapt, você aprende não só a como adaptar os currículos regular para o currículo funcional, como usar a inteligência artificial do jeito certo, como treinar as métricas, né? Como treinar foco, autonomia, funções executivas, né? Como se proteger legalmente ali como escola, se proteger legalmente como mãe ou como professora. E eu vou liberar esses 3 prompts para quem estiver inscrito no canal e entrar no grupo Neurovia Adapt pelo link da descrição. Faça isso agora. E quem está na mentoria recebe essas versões avançadas, esses modelos prontos e o acompanhamento.
recebe aqui o nosso suporte. Então, para nós terminarmos, se inscreva no canal, porque toda semana eu vou te entregar ferramentas que não existem na escola tradicional. Então, aqui se inscreva agora e se você quer parar de sofrer e começar a ter um plano real para o seu filho ou seus alunos, entre agora na mentoria Neurovia Adapt. Eu vou fazer o próximo episódio sobre a questão da adaptação para professoras na sala de aula. Assista o próximo episódio que eu vou deixar aqui em cima nos cards. Até o próximo. Obrigado.